Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Cuidando de Você. Queremos mais uma vez agradecer a imensa audiência que nós estamos tendo, né, nesse canal de comunicação que nós abrimos, que nós tivemos a ideia de levar informação de saúde a você, ao nosso querido povo de Monte Carmelo e, por que não, do nosso país, né, nessa era da informática, nessa era das redes sociais, onde há um grande desencontro de informações. Então nós achamos esse canal, esse meio, para que a gente possa levar informação com credibilidade, trazendo aqui excelentes profissionais da saúde, para que você possa ter informações precisas, informações verdadeiras. Mais uma vez, agradecer muito a audiência de todos vocês. E hoje, com muita satisfação, com a honra muito grande, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, nesse estúdio aqui que o pessoal da Mindset, né, faz para nós com todo carinho. Agradecer também a esses meninos, né, que fazem a nossa comunicação e têm levado informação para todo o nosso povo. Receber que hoje o nosso grande médico, ele é ortopedista, ele é cirurgião, que está fazendo a diferença na vida das pessoas. Um excelente profissional, que é o nosso amigo Dr. Lohan. Seja bem-vindo, Dr. Lohan, ao nosso estúdio. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado esse desafio. Primeiro de vir atender no SUS, que eu sempre falo, né, que eu sou fã de todos esses médicos que têm essa vocação, que têm essa missão, né, de também atender no SUS. E além de tudo isso que nós falamos do Dr. Lohan, a parte mais importante dele é galo doido igual nós. Então seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Para mim é uma honra e um privilégio poder trabalhar aqui no SUS de Monte Carmelo, com você, com todos os meus colegas ortopedistas e médicos que me receberam tão bem na cidade, né? Eu que vim para cá há mais ou menos 3 anos e meio, me senti acolhido por toda a população, por todos os profissionais, e já me sinto de casa e estou muito bem adaptado à cidade e muito feliz de estar podendo falar aqui com vocês também. Que bom, minha amiga. A grata satisfação é nossa. Você que veio lá da cidade do Galo, né? Que eu sempre falo, BH, aquela região lá, quem comanda é o Galo, né? BH Galo, né? Que eles falam. Exatamente, BH Galo. Não adianta os outros aí do outro lado da lagoa ficar com raiva, não. Quem manda é o Galo mesmo, né? Exato. Então, nós é uma honra muito grande receber você que mudou para Monte Carmelo, tem aqui a sua família já na nossa cidade, né? Nós sabemos que o SUS é um desafio, né? Quem trabalha no SUS, nós sabemos que é um desafio diário, e principalmente nessa área da ortopedia, que nós sabemos que tem uma demanda muito grande, né? E como você disse, hoje você integra a nossa equipe lá do nosso hospital municipal, e não só atendendo, né, os casos lá, mas também fazendo cirurgia, né, que foi uma inovação muito grande. Doutor Fábio, pessoal, de onde que você é, qual que é a sua origem, o que fez você vir para Monte Carmelo, como é que você veio parar nas terras carmelitanas? Então, Paulo, eu sou natural de Belo Horizonte, vivi lá até mais ou menos meus 19, 18 anos, quando eu fui para o Rio de Janeiro para fazer faculdade, fiz medicina na UERJ, no Rio, acabei voltando para Belo Horizonte, onde eu fiz ortopedia. Lá eu terminei a residência de ortopedia em 2021, mais ou menos nessa época, minha esposa, que também é médica, veio para Monte Carmelo, começou a trabalhar aqui e teve uma boa integração aqui, eu acabei vindo, conversando com ela, conversei com os colegas aqui que me receberam muito bem, me acolheram e acabaram me direcionando também para vir trabalhar aqui com eles. Que bom, então é uma família de médicos. Exato. E aí eu acabei terminando minha formação em cirurgia do ombro e cotovelo em Uberlândia, para já estar aqui próximo, e aí já foi meio caminho andado, né? Já estava aqui do lado. Já fixou residência aqui, já né? Fiquei. Para nós carmelitanos, para nós que moramos e vivemos aqui, é uma honra receber um profissional, né, como você. Como eu disse, gente, tá fazendo a diferença. Quem já foi atendido pelo Dr. Lohan sabe o carinho que ele tem, os meninos até falaram aqui a tranquilidade dele, isso é a diferença, né? Porque as pessoas chegam naquele momento de dor, principalmente nessa parte que nós vamos entrar no assunto já, que é a saúde dos ossos, a saúde muscular, né, que dói muito, né, doutor? Então a pessoa chega naquele momento de dor, que está ali fraturado, que está com a dor, e esse atendimento diferenciado é que faz a diferença, né? Com certeza. Esse acolhimento. Com certeza. A gente levar ali uma orientação, uma palavra ali de acolhimento que vai acalmar o paciente, ter uma perspectiva de melhora, isso aí já é um primeiro passo que faz toda a diferença no tratamento. Sim, pessoal, e além de atender também SUS, né, o Dr. Lohan tem um consultório dele particular,
né, que ele também faz atendimento, já tem uma grande clientela também, né? E eu sou cliente do Dr. Lohan, então eu posso falar que eu sou um dos pacientes dele. Depois nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? E é importante a gente ter essas pessoas que a gente possa confiar. Porque eu falo assim, médico, advogado tem que ser da confiança, né? Com certeza. Então, pela sua inteligência, sua capacidade, com certeza já está fazendo a diferença, né, doutor? Mas vamos entrar nesse assunto que tem muitas perguntas já chegando, né? Muitas pessoas que têm dúvida em relação a isso. E nós vamos falar, doutor, o que é ortopedia? Quando a gente fala, ortopedia, o que é? É aquele que cuida dos ossos, é aquele que cuida dos nervos, dos tendões. Dá uma explicação para o nosso povo, assim, rapidamente, o que é ortopedia? A especialização que você escolheu, né? Certo. A ortopedia, então, é a área da medicina que cuida do nosso aparelho locomotor. Então, tudo aquilo que te move, tudo aquilo que te faz andar, sentar, movimentar os braços, ou seja, ossos, músculos, tendões, ligamentos, todas essas estruturas do nosso corpo são abordadas e cuidadas e tratadas pelo ortopedista. O ortopedista, hoje em dia a gente tem áreas de subespecialização também, então o ortopedista pode acabar ou não trilhando algum caminho de subespecialização em que ele vai se especializar em algumas cirurgias ou tratamentos mais específicos, né, de cada área. Então, quadril, joelho, ombro, cotovelo, mão, coluna, medicina esportiva, são algumas que a gente diz sub-áreas da ortopedia. Mas, em geral, o ortopedista está capacitado para tratar praticamente todas as doenças. Interessante. Doutor, e hoje nós temos que agradecer muito por nós termos essas especialidades, que a medicina evoluiu para isso, né? A gente lembra aqui de Monte Carmelo, que é uma cidade do interior, né? Se a gente voltar aí a 30, 35 anos atrás, né? Tinham poucos médicos residentes na nossa cidade e acaba que o médico, ele era o médico generalista, ele atendia de tudo, de criança, de idoso, de mulher, de gestante e principalmente a questão, né, da ortopedia. Não existiam médicos ortopedistas na cidade, né? Então, assim, às vezes dificultava, às vezes a pessoa poderia ficar com a sequela, ficar com algum problema. E hoje melhorou muito, a medicina evoluiu muito nessa área, né? Principalmente nessa questão das especialidades que você disse, né? Então, hoje tem um especialista só na parte de ombro, na parte de cotovelo, que é a sua especialidade. Tem aquele que é especialista em coluna, tem aquele que é especialista só em cirurgia, né? Então, assim, a medicina evoluiu muito nessa questão das especialidades, né? Porque dentro da ortopedia, por exemplo, tem a traumatologia, tem a medicina esportiva, como você disse, e isso é um diferencial hoje para cuidar melhor das pessoas, né? Exatamente. Quem ganha com isso é a população e são os pacientes que acabam recebendo um atendimento diferenciado e podendo se recuperar de forma mais breve, né? Com certeza. Doutor, uma dúvida que o pessoal sempre fala. Eu tô com a dor. Comecei com a dor, por exemplo, na coluna. Já tem um tempo que eu sinto essa dor. Eu sinto a dor no joelho, sinto a dor no pescoço. Quando que as pessoas, os nossos pacientes que estão lá no bairro Vila Nova, está lá na Santa Rita, está com essa dor, ele deve procurar o ortopedista? Qual que é a condição que leva a chegar até o seu consultório? A gente tem que pensar como se fosse um carro. À medida que seu carro começa a fazer um barulhinho, você já tem que pensar em levar ele na oficina. Então, o nosso corpo não é diferente. Começou a sentir alguma dor diferente, algum desconforto, percebeu algum edema, algum inchaço em alguma região do corpo, está tendo alguma dificuldade de locomoção, de exercer alguma atividade, é a hora de procurar o seu médico ortopedista. Mesmo você não tendo nenhuma queixa, é interessante você fazer um acompanhamento anual para estar verificando como é que estão suas condições, para que você possa conseguir manter suas atividades diárias, sua atividade física, sem ter nenhuma repercussão. Porque tudo que é detectado no início tem um melhor prognóstico, né, Paulo? Com certeza. Então, a ideia que fica sempre procure no início. Nunca espere melhorar, nunca parta. Aqui a gente tem muita erva Santa Maria, né? Procure o atendimento logo no início, que com certeza você vai ter um resultado muito melhor do que se postergar. Exatamente, pessoal. E é importante nós frisarmos isso aqui do atendimento SUS, de toda a nossa rede, que nós atendemos aqui não só Monte Carmelo e toda essa nossa micro-região.
Então, nós temos os médicos ortopedistas atendendo tanto na parte, né, lá do centro de especialidades médicos, da policlínica, como nós temos também ortopedista 24 horas de plantão no nosso pronto-socorro. Então, sentiu, tem que procurar. É isso que o Dr. Lohan está falando, que nós já falamos em todos os podcasts que nós já fizemos aqui. A prevenção sempre é o melhor caminho, né, doutor? Exatamente. A gente acaba direcionando um pouquinho casos crônicos, né, queixas mais complexas e um pouco mais crônicas, a gente acaba direcionando para a policlínica, onde o paciente vai ter ali uma outra disponibilidade de exames e de uma consulta, e o pronto-socorro muitas das vezes fica com os casos de fratura, de trauma, de acidentes, né, onde a gente vai ali fazer o atendimento, eventual imobilização ou internação, e dependendo do caso, cirúrgico ou não também, né? Exatamente. E avançando um pouquinho mais nesse assunto, doutor, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as lesões, né, e as doenças mais comuns. Nós vamos chegar em algumas perguntas ali que você vai saber que são muitos questionamentos, né, que se repetem. Dentre eles, nós vamos falar aqui, quando nós citamos uma palavra, ela é muito técnica, mas que o Dr. Lohan vai explicar para todos nós, que a lombalgia, a dor nas costas, que é muito comum, que a gente percebe, pelo menos nos atendimentos, né, que a gente vê lá no nosso pronto-socorro e vê na Policlínica Central, né, no nosso centro de especialidades, que a gente vê, doutor, o que é essa dor nas costas? O que é essa lombalgia? Vamos explicar para o povo. A lombalgia, Paulo, ela é a queixa mais comum num pronto-socorro ortopédico. Então, ela é o que mais leva o paciente a buscar a consulta com o seu ortopedista. Ela pode ter algumas características ou alguns diagnósticos a depender de cada caso. Mas, em geral, é uma lombalgia mecânica relacionada a um esforço repetitivo, a uma ausência de preparo muscular ou físico do paciente, a uma postura inadequada, ou, em casos mais graves, a uma possível hérnia de disco, né, uma estenose do canal vertebral em que o nervo da coluna vai estar sendo comprimido ali. Então, ela pode ter alguns diagnósticos, mas o que a gente observa mais comum é a lombalgia mecânica, né? Aquela relacionada principalmente à sobrecarga mecânica e à ausência do preparo. O preparo, entendi, quando eu digo, é o paciente estar com a musculatura que abraça a coluna, que são os músculos do abdômen, a musculatura das costas, preparada para aí sim suportar esse esqueleto e evitar essas dores que venham a surgir. Entendi. E o pessoal às vezes chega muito, quando às vezes vai procurar um atendimento, fala, estou com a coluna travada. Eu fui abaixar para levantar um peso, né? Eu fui abaixar para amarrar o sapato, a hora que eu levantei, minha coluna travou. Existe esse termo mesmo, coluna travada? O que é isso, doutor? Explica para nós. De fato, ele sente como se ele tivesse realmente travado, né? Mas a coluna em si, né? As vértebras não estão travadas, a vértebra não está fora do lugar. Né? Interessante. Não. E o que ele está ali sentindo é um grande espasmo muscular resultante ali daquele processo inflamatório que já está um pouco mais avançado. Então, ele sente realmente que ele está travado, mas de fato, né, não tem nada fora do lugar e nem nada travando ali aquele movimento. Obviamente, esse paciente sente muita dor, ele sofre muito. Muitas vezes ele precisa de uma medicação na veia, né, que é uma medicação mais forte. Ele precisa de um repouso controlado. Ele não precisa ficar só deitado, mas ele precisa evitar aquelas atividades que ele já vinha fazendo. Isso 3 a 5 dias. A gente também não quer que o paciente fique só deitado, ele não precisa ficar só deitado. E aí ele começa todo um processo de reabilitação para aí sim melhorar, né? Fazer um diagnóstico correto da real causa e começar um tratamento bem feito. Isso é o mais importante. Se não passa um pouquinho, sempre brinco com meus pacientes. Se a gente não mudar o estilo de vida, vai passar um pouco, ele vai estar aqui de novo com a mesma queixa. E isso aí pode começar com a dorzinha pequena, que às vezes a pessoa não dá aquela devida atenção, aí então forma aquele processo inflamatório e vai chegar nesse ponto que ele tem essa sensação de estar travado. Pode acontecer isso? Exato. Isso aí geralmente é o fim da linha, né? Que ainda assim pode se agravar, mas é a hora que o corpo ali já não aguenta mais, já deu o sinal dele. Né? Então é aí que a gente vai intervir, né? O ideal seria intervir logo no início, como a gente comentou no início do podcast, que no início a gente consegue ter uma abordagem melhor,
mas a partir daquele momento, então, a gente começa ali as medidas que vão ser o tratamento eficaz para esse paciente. Né? É importante falar para a população, procura atendimento, né? Se der para esperar, vai procurar lá no PSE, vai marcar consulta, vai na policlínica, mas se não der, vai no nosso pronto-socorro que tem um atendimento, porque tem casos, isso você disse, é uma dor terrível, sim, né? Sim, a lombalgia aguda não tem jeito, esse paciente vai precisar de uma medicação na veia, uma medicação mais forte. Posteriormente, ele vai fazer esse diagnóstico e fazer o tratamento, e ele precisa de segmento. Ali no primeiro atendimento, em qualquer pronto-socorro do mundo, o médico não vai conseguir resolver o problema da coluna dele. Ele vai aliviar a dor e, a partir dali, ele vai seguir no diagnóstico e seguir no tratamento, que exige muita disciplina. O paciente vai ser o próprio protagonista do tratamento dele. Então, é importante o paciente aderir ao tratamento, né? Ele entender que ele tem que fazer a parte dele, porque não tem milagre, né? Exatamente. E a lombalgia, Paulo, os estudos mostram, muitas vezes os pacientes ficam presos, é só a questão do movimento e da sobrecarga na coluna. Não, a questão do sono está muito envolvida, a questão da alimentação, do peso, sabe, da sobrecarga emocional, tudo isso repercute muito na piora da dor lombar. Então, se a gente foca só em uma coisa, a gente não tem sucesso no tratamento. A gente precisa ali tentar abordar todas essas questões para que o paciente evolua. Para isso, ele vai precisar ter o médico dele, ter as consultas, ter o acompanhamento, e aí sim ele vai evoluir e ficar livre dessas dores. Interessante. Existe uma incidência maior em homens do que mulher, ou de mulher em homens, ou é tudo igual em relação a essa questão de sexo? Masculino e feminino é a mesma coisa, ou tá mais ou menos, tem uma diferença? Assim, isso varia um pouquinho em relação ao tipo da lombalgia e ao diagnóstico específico, sabe? A lombalgia mecânica, ela acaba sendo um pouco mais relacionada aos homens, né? O que a gente observa que acontece muito mais, independente do sexo, é a questão do peso. O peso está muito relacionado à piora da dor lombar. Então, a gente está preocupado ali com o nosso peso, né? Isso aí vai interferir muito na relação de você ter ou não a dor nas costas. Então, pessoal, eu vou pedir até o Dr. Lohan para repetir essa fala, que isso aí é importantíssimo. Nós falamos aqui num podcast anterior, falando sobre o quê? Sobre a sua mudança de comportamento, a sua mudança de estilo de vida, né? Que isso vai interferir diretamente na sua saúde. Então, Dr. Lohan, a questão do peso, da obesidade, daquela pessoa que está fora, né, dos padrões, vamos falar de peso mesmo, isso interfere na dor de coluna? Muito, Paulo. Isso aí é um fator muito importante na dor lombar, na lombalgia. E quando o paciente consegue uma modificação do estilo de vida, melhorando ali seu peso, sua alimentação, melhorando seu sono, iniciando uma atividade física regular, ele vai ter sucesso no tratamento. É difícil, assim, existe, mas na maioria das vezes a gente consegue um bom tratamento conservador e uma melhora da dor nas costas sem precisar de cirurgia. Interessante. Inclusive, doutor, eu falei que agora nós vamos fazer uma trilogia, que são dos temas que nós somos mais solicitados para que a gente possa fazer um podcast. Vai ser igual fio. Nós vamos trazer aqui o ortopedista Dr. Lohan. Depois, no próximo episódio, nós vamos trazer um educador físico e depois nós vamos trazer também um fisioterapeuta para a gente fechar essa questão para a população entender que ela tem que fazer a parte dela, né? Porque a hora que chega com a dor dessa, que já chega, isso aí eu sempre brinco e falar, a bomba já estourou. Quer dizer, a bomba estourou, agora nós só vamos juntar aquilo que sobrou, né? Então é mais difícil, né? Então se a pessoa mudar o comportamento, mudar o estilo, facilita. Eu sempre falo, nós não vamos evitar a morte, nós não vamos evitar a velhice. Mas, se nós mudarmos o nosso estilo, e isso não tem idade, né? Qualquer hora que a pessoa falar, eu preciso mudar, ainda dá tempo, né? Com certeza. E é um tratamento multidisciplinar, né? Como você disse, vários profissionais vão estar envolvidos e essa mudança do estilo de vida, ela resulta na longevidade, né? Que é envelhecer, mas envelhecer bem. Você chegar ali numa idade mais avançada, conseguindo ter sua independência, fazer suas coisas. Para isso, a gente tem que focar em alguns pilares: atividade física, alimentação, sono, saúde mental e saúde espiritual. Dessa forma, o paciente vai estar ali completo, né, com tudo cercadinho direitinho para ele seguir bem e chegar bem lá na frente, né? Muito bom você tocar nesse assunto, que é uma integração de fatores que leva a gente a ter essa saúde ideal para que a gente possa se sentir bem com o nosso corpo, né? A gente conviver tranquilo, sem dor, né? E falando sobre isso, Dr. Lohan, sobre a questão da dor,
né? Que a gente vê muitos casos, né? E às vezes a pessoa chega lá no pronto-socorro, chega lá com essa dor terrível, pelo amor de Deus, me medica, eu já preciso e tal, ficar livre dessa dor, né? Tem dor que ela demora mais que as outras, né? Porque às vezes a pessoa chega lá e fala assim, me aplica o medicamento, já quer sair daqui curado. Não é assim, né? Exatamente. Cada dor é de um jeito e principalmente cada paciente tem uma tolerância diferente para cada medicação. Então, alguns pacientes a gente consegue ali com uma simples dipirona ter um alívio importantíssimo na dor. Outros pacientes a gente chega ali na morfina e ele ainda não teve o alívio. Então, é o próprio paciente que vai ter essa diferença, né? E aí a gente tem que ir tateando. A gente vai começando com as medicações, elevando de acordo com a resposta dele, para aí sim atingir o nosso objetivo, que é esse alívio da dor. Doutor, e a questão, um ponto que você falou, nós já falamos aqui, a pessoa que às vezes pega peso, aquela pessoa que levanta peso, existe uma forma correta para ela tirar esse peso do chão e levantar? Isso interfere ou não? Muito, isso aí interfere muito e a gente observa que a maioria das pessoas fazem errado. Muito pela sobrecarga ali no trabalho, pela pressa, pela exigência, mas isso tem que estar ali medular, automático na cabeça dele, a forma como ele vai ter que executar determinados movimentos. Principalmente esse de pegar objetos no chão, aqui na região a gente tem muito, né? Sim. Eu vejo muitos pacientes que trabalharam em lavoura, pegando café no chão, muitas vezes com um problema degenerativo na coluna muito avançado, que é você utilizar as suas pernas. Você vai agachar com as suas pernas e fazer a força na coxa, nos músculos da coxa, para aí sim você levantar. Se você dobrar a sua coluna para frente, aí sim você está sobrecarregando a sua coluna. Olha, interessante. Então, o principal é abaixa com os joelhos, vai lá embaixo e aí sim faz a força. Muitas vezes alguns trabalhos muito rápido, né? A paciente não se preocupa com isso. Mas isso é essencial. Se você não fizer isso, lá para frente as consequências vão vir e elas são muito ruins. Olha, você vê, interessante. Então tem que fazer a força nas coxas. Às vezes a pessoa dobra a coluna, né? Faz ali, tenta fazer um U com a coluna, né? E levanta, aí dá lesão, né? Isso aí, na hora de levantar da cama, muitas vezes o despertador toca, você já levanta de uma vez, ele dá um pulo da cama, ali, né? Fazendo esse mesmo movimento. Não, o ideal é você virar de lado, descer suas pernas apoiando com as mãos, e aí você vai elevar o seu tronco de lado para aí sim levantar da cama. Pessoas que fazem os afazeres domésticos, coloca um balde no chão, toda hora fica abaixando para molhar ele. Não, põe um balde em cima de uma mesa, de um banco, aí você vai manter sua coluna ereta, não vai estar precisando fazer esse movimento de dobrar todas as horas. Vai varrer embaixo de uma cadeira, de uma mesa. Em vez de ficar ali se encurvando, afasta a mesa, varre ali direitinho. Tem que ter esse cuidado diário, porque isso aí faz muita diferença. Porque, pensa comigo, são movimentos repetitivos feitos praticamente todos os dias, né? Exatamente. Então, esse cuidado diário vai fazer toda a diferença. Claro que a gente não pode colocar a culpa toda nisso. Se um paciente está bem preparado, está com a musculatura forte, está com o peso adequado, ele vai conseguir executar esses movimentos sem grandes problemas. Mas a gente tem que aliar tudo isso e ter essa preocupação completa. Que bom. Doutor, e outra coisa interessante, quando a gente fala de dor nas costas, essa lombalgia, sempre nós percebemos muito, a pessoa fala, eu tô com hérnia de disco, né? Apareceu uma hérnia de disco. Fiz um exame, né? Não sei qual o exame que identifica, você vai explicar para nós aqui, mas fiz um exame e eu fui lá no ortopedista e ele falou que eu estou com hérnia de disco. Doutor Lohan, o que é hérnia de disco? Para a gente suspeitar da hérnia de disco, muitas vezes o paciente, em geral, vai ter uma lombalgia, né, uma dor das costas com irradiação para algum dos membros inferiores. Então, muitas vezes ela pode se apresentar até mesmo com uma dor maior nas pernas do que nas costas. Então, uma dor em uma das pernas, na parte de trás, em queimação. Essa dor ela pode sugerir para a gente que a raiz nervosa está sendo afetada e o paciente está tendo ali uma repercussão no nervo que desce para a perna. Então, a hérnia de disco, Paulo, o disco ele fica entre as vértebras, né? Como se fosse um amortecedor ali na coluna. Então, esse disco, herniar, né? Quando o conteúdo desse disco ele extravasa ou ele movimenta um pouco a ponto dele chegar próximo a uma raiz nervosa e irritá-la, ou até mesmo comprimi-la em casos mais graves, né? Entendi. Então, a hérnia de disco ela pode ser graduada, né? A gente tem vários graus que a gente vai identificar na ressonância magnética, que é o melhor exame que mostra isso para a gente, e a partir daí a gente inicia o tratamento.
Em geral, em via de regra, a gente inicia com um tratamento conservador, sem cirurgia. Existem alguns critérios que a gente indica diretamente a cirurgia, mas na maioria dos casos, na nossa rotina diária, a gente pode tentar um tratamento conservador. E a depender da evolução, a gente vai guiando e traçando novas condutas, né? E quais são os exames que a pessoa tem aquela dor terrível, que sente? Interessante isso que você falou, que às vezes pode começar com a dor nas pernas, né? Exato. Né? Ela irradia essa dor, né? E quais são os tipos de exames, né, que tem que ser feito para falar realmente você está com hernia de disco? Se você tem ali um paciente com uma alta suspeição, né, um exame físico bem direcionado para esse caso, uma anamnese também levando para esse diagnóstico de hérnia de disco, a ressonância magnética da coluna lombar já é suficiente, não precisa fazer nenhum exame da perna. Entendi. A ressonância magnética da coluna lombar já vai mostrar ali para a gente essa possível hérnia, o grau, para direcionar nosso tratamento. Alguns casos, né, que a gente não tem essa suspeição, essa questão do acometimento das pernas, uma radiografia pode ajudar em algum quesito de artrose facetária, ali uma artrose nas articulações da própria coluna. A tomografia, em alguns casos, também ajuda, quando tem um escorregamento entre as vértebras, mas acaba ficando mais para casos de trauma e de fratura, né? Entendi. Mas assim, pensando em geral, o que ajuda muito a gente é a ressonância magnética, que é um exame muito completo que detecta a hérnia e o seu grau. E quais são os principais tratamentos hoje que são utilizados para quem tem essa hérnia de disco? Não posso deixar de frisar a questão da modificação do estilo de vida, né? Então, que é o controle do peso, que é a melhoria do sono, a melhoria das atividades diárias, né? E a gente acaba indicando o paciente para um tratamento com um fisioterapeuta no primeiro momento, que ele vai ter ali uma descompressão da coluna, ele vai corrigir gestos posturais e ele vai ter um controle analgésico. Posteriormente, a partir do momento que o paciente tem uma melhora da dor, né, com a fisioterapia e com as medicações, a gente começa uma reabilitação de fortalecimento, né? Ele pode ir ou para um pilates ou para uma academia, que ele vai estar ali ganhando força muscular, que é a força do core, né, que vai sustentar ali essa coluna para que ele possa ter uma melhora dessa inflamação e uma consequente melhora da dor. Então existe tratamento, né? A população pode procurar o médico ortopedista. Uma coisa que é interessante, até já começou a chegar algumas perguntas aqui e a gente percebe, doutor, a automedicação, a pessoa vai lá na farmácia, compra o remédio quando sente essa dor. O povo pode fazer isso, doutor? Não pode. Isso aí é algo que a gente nunca orienta aos nossos pacientes, né? Porque, por exemplo, dor nas costas, o paciente pode estar com alguma crise renal, né? Então, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial, tem que realmente identificar qual que é o quadro dele, qual que é o diagnóstico, e aí sim a gente vai passar a medicação direcionada. Então, evite a automedicação, também não postergue muito essa consulta para você ter um tratamento mais inicial e aí sim aliviar seu sofrimento. Isso aí, pessoal. Então, a pessoa indicada para receitar o medicamento é o médico. Então, não se medica antes de procurar. O Dr. Lohan está lá para atender, né, muito bem o nosso povo, então procure ele. Doutor, uma pergunta que já chegou aqui. Hérnia de disco, tem cura? Tem cura, Paulo. A gente pode dizer assim... A gente tem que pensar na cura como a cura dos sintomas. A gente não vai ficar preso ali em ficar repetindo essa ressonância para ver como é que está a minha hérnia, ela aumentou, ela diminuiu. O quadro clínico do paciente ele vai ser muito mais evidente e mais importante para a gente do que o exame, né? Então, se a gente pega um paciente ali com uma hérnia de disco, a gente inicia o tratamento, ele melhorou da dor, ele melhorou os sintomas, ele está voltando para as atividades, a gente considera, entre aspas, que ele está curado, mas a gente orienta, você vai cuidar disso para o resto da vida. A gente não pode descuidar, porque senão isso pode acontecer novamente, você ter uma nova crise e uma piora das dores. Pessoal, vocês estão vendo tanto de assunto que tem quando envolve ortopedia, né? Nós estamos praticamente aqui ainda só no assunto de coluna, dor nas costas, hérnia de disco, né, doutor? Só para a gente falar todos os tempos, que nós vamos ficar aqui 2 dias falando, né? Ainda é pouco, grande, né? É muito. Então já começou a chegar algumas perguntas, doutor Lohan, e é o seguinte, pessoal, se vocês quiserem ganhar essa canequinha, o doutor Lohan já vai levar uma, né, para sua esposa também, né? E você, mãe
mande a sua pergunta que nós vamos começar a responder. A gente sempre faz algumas agora no meio do programa e depois no final, né? Tem muita pergunta chegando aqui, doutor. Achei uma interessante aqui, ó. Na fase de crescimento, as crianças, né? Tá perguntando, no caso aqui, a mãe está perguntando. É normal a criança sentir alguma dor nas pernas, na coluna, quando ela está crescendo? Existe a dor do crescimento ou não? Existe. A dor do crescimento não é mito. Ela é uma dor que realmente incomoda e ela gera, é muito motivo... muitas mães nos procuram com essas queixas, né? A gente não pode negligenciar essas queixas, porque existem algumas doenças graves que são mais raras, graças a Deus, mas que acometem crianças. Então, e que podem se apresentar no primeiro momento com dor. Então, uma criança com dor, uma dor persistente, que está ali incomodando, não está melhorando ali com o passar dos dias, é interessante procurar seu médico para a gente fazer o diagnóstico, afastar ali outras causas, que seriam causas mais graves, e aí sim a gente fazer esse acompanhamento. Mas a dor do crescimento, geralmente, ela é noturna, ela geralmente melhora ali com um analgésico fraco, a mãe faz uma massagem, o paciente ele já se sente melhor, mas ela realmente existe. Então, algumas pessoas têm a dor do crescimento. Interessante, hein? Essa eu não sabia não, doutor. Ó. Tem uma pergunta aqui interessante do Ramon, nós já vamos descer um pouquinho mais sobre o assunto. Ele fala o seguinte, doutor, tem os ligamentos do joelho direito rompidos por praticar esporte. Fiz uma ressonância magnética, né, e precisa, segundo o médico, fazer cirurgia. Mas estou com medo de fazer. O que pode acontecer se eu não fizer essa cirurgia do ligamento? Principal complicação do paciente jovem que não faz a cirurgia de reconstrução do ligamento, provavelmente cruzado anterior, é a artrose precoce. Então, na falta ali do ligamento, esse joelho vai estar instável. Então, ele vai estar desgastando as outras estruturas mais rápido do que o normal. Entendi. Então, esse paciente muito provavelmente vai chegar ali como adulto jovem com um processo de artrose, uma degeneração. E aí, o processo de tratamento já é diferente, o tipo de tratamento vai ser muito mais complicado. Então, o tratamento da ruptura do ligamento cruzado, ele é indicado, ele é muito seguro, ele tem bons resultados e ele evita complicações graves. Então, ele tem que fazer para ele evitar a artrose precoce e para ele poder voltar a fazer as práticas esportivas. E não precisa ter medo da cirurgia. Não precisa. Né, esses jogadores de futebol, Neymar recentemente fez essa cirurgia do ligamento cruzado, você pode ali elencar dezenas que já fizeram. Aqui na nossa cidade também vários já fizeram esse tratamento e tem uma boa resposta, você pode fazer uma boa reabilitação e até voltar para a vida normal, prática de futebol e evitar um problema grave no futuro. E consegue voltar então a pessoa que faz, esses jogadores, você disse, o Neymar, outros jogadores, então volta a ter uma atividade normal? Consegue. O Neymar ainda não voltou ainda, né, coitado? Infelizmente está tendo problemas, mas... Lesão em cima de lesão. Né? Se o paciente fizer uma reabilitação completa, um fortalecimento, ele volta e pratica atividade normal. A gente vê isso tanto no amador, em pessoas que fazem de forma recreativa, quanto no nível profissional. Mas é porque está no time errado. Se tivesse lugar, nós já tinha colocado para voltar, já estava fazendo gol, né? Exatamente. Com certeza. Tem uma pergunta aqui interessante também, que inclusive está com muita dúvida aqui, ó. Nossa amiga Edmar. Paulo, pergunta para o Dr. Lohan sobre a escoliose. O que é escoliose, doutor? A escoliose é uma deformidade da coluna vertebral, né? Então, é deformidade em S, né? É uma doença complexa. Mas coluna entorta. Basicamente, podemos dizer que a coluna está torta em S, né? Olha para você ver. E ela existe em vários graus, existem várias causas, né? O que deve ser diagnosticado, feito o tratamento, porque vai depender muito da idade do paciente, dos graus da medição que a gente faz na radiografia, nos exames de imagem, para determinar em qual quadro que esse paciente se encaixa, para aí sim direcionar. Muitos casos são tratamento conservador, fisioterapia, natação, outros casos cirurgia, outros casos ainda indicam um colete, a depender da idade. Então é uma doença, uma patologia, né, bastante ampla e que mas consegue voltar no lugar. Em última instância, o paciente que fizer a cirurgia, ele volta no lugar. Mas outros pacientes que não têm a indicação da cirurgia, ele vai manter essa deformidade, mas ele vai ter uma vida normal. Não quer dizer também que tá tudo fora do lugar, né? Ele tem essa deformidade, esse desvio,
mas isso aí não vai, dependendo do grau, não vai incapacitar nem impedir ele de seguir em frente. A Imaculada, inclusive minha prima, um abraço minha prima, está perguntando aqui, boa noite, como que é o tratamento para bursite e tendinite? Sofro muita dor e tenho ruptura de tendões. Consigo fazer pelo SUS? Então, tem várias perguntas, né? Primeiro, ela sofre com a bursite, tendinite. Explicar, né, doutor, o que é isso, né? E o que ela faz para melhorar e se tem esse tratamento pelo SUS, né? Porque, inclusive, ela fala que tem ruptura dos tendões. Acredito que ela esteja falando do ombro, né? Provavelmente, Sim. tendinite e bursite associada à ruptura é muito comum no ombro, né? Então, a gente tem nos nossos ombros, né, o manguito rotador, que é composto por 4 tendões, e esses tendões estão recobertos ali por um tecido que é a bursa. Então, muitas das vezes, ou por uma pequena ruptura, ou simplesmente pelo esforço, esses tendões inflamam, juntamente com eles, a bursa também inflama. E isso gera um processo de dor, principalmente nos movimentos de elevação mesmo, do braço. Dói muito, o paciente sofre bastante, mas graças a Deus existe tratamento, né? Nos casos mais leves, em que só há tendinite e a bursite, a gente consegue uma boa recuperação com medicação, com reeducação dos movimentos diários, com fisioterapia e, em alguns casos, com infiltração. Então chega a infiltração. O que é essa infiltração, doutor? Já ouvi muito falar sobre isso. A infiltração, ela é quando a gente vai diretamente ali na inflamação, no espaço subacromial, né? E a gente injeta a medicação. Eu faço ela guiada por ultrassom, né? Então eu vejo a agulha, para onde que ela está indo, onde que eu preciso injetar essa medicação, e a gente pode injetar. Geralmente eu prefiro fazer o uso do ácido hialurônico, que vai atuar ali nessa região, lubrificando esse tendão, diminuindo a inflamação e fazendo com que o paciente possa ter uma recuperação mais rápida. Muito importante, posteriormente, ele ter o cuidado para não deixar isso retornar. Entendi. Né? Então, para os casos mais leves, a gente tem, vamos dizer assim, esse tripé, né? Que é medicação, fisioterapia e infiltração. Entendi. Nos casos da sua prima, Paulo, que ela fala da ruptura, dependendo do grau da ruptura, sim, é só cirurgia. Entendi. Esses tendões do ombro, eles não vão cicatrizar sozinhos. E nós fazemos aqui, doutor? Nós fazemos a cirurgia por vídeo, artroscopia, fazemos o reparo desses tendões, né? E posteriormente o paciente ele vai fazendo a reabilitação para ele poder voltar para as atividades dele e ficar livre das dores. Né? Que bom. Pessoal, eu até informar sobre isso, nós estávamos fazendo um levantamento essa semana mesmo sobre a questão das cirurgias. Até de 2022 para trás, não se fazia nenhum tipo de cirurgia ortopédica aqui. Importante a gente falar. E nós estamos batendo recorde, né, que fala, de realização de cirurgias, né, doutor? Exato. Inclusive, o doutor Lohan é um dos nossos cirurgiões. Quando a gente fala que nós estamos fazendo cirurgia no Hospital Municipal, não é só cirurgia de gastro, da área ali, de vesícula, de hérnia, essas coisas. Nós temos lá cirurgiões ortopédicos, né? O doutor Lohan faz parte dessa equipe, que cada vez mais nós estamos resolvendo esse problema. Antigamente, doutor, esses casos todos, 100%, eram encaminhados para Uberlândia. A gente sabe que lá tem uma fila quilométrica, né? Então, cada vez mais nós estamos resolvendo esses problemas aqui na cidade, né? Isso é uma evolução, né? Sim, hoje eu acho que a gente pode dizer que a gente consegue resolver basicamente entre 85% e 90% ali das demandas de cirurgias ortopédicas, né? Então, isso é um avanço muito grande nas fraturas, nas próteses, nas artroscopias, nas lesões de tendões, nas lesões ligamentares. Isso é muito bom, é muito importante para a população, né, Paulo? Com certeza. Doutor, tem uma pergunta aqui interessante que eu também tenho ela. Ó. Nessa época do frio, aumenta mais as dores mesmo da coluna ou não? Ou é mito? Isso aí é uma discussão, sabe? Não se tem uma resposta exata e completa sobre isso. Acaba que muda um pouco a nossa percepção da dor. Né? No frio, a gente tem uma percepção alterada da dor e a gente acaba ali notando realmente alguma piora ali de algumas dores, né? Mas, de fato, assim, não tem uma comprovação científica que isso ocorra. Então, é fazer atividade física, né? Não ficar deitadinho. No frio, o pessoal fica mais deitadinho embaixo do cobertor. Pessoal, fazer uma caminhada, né? Da hidroginástica abandonam. Exatamente. Então vamos seguir, não pode desanimar, não. Não pode ter medo do frio, não, né? Frio não mata, não, gente. A não ser que você fica lá exposto, né? A Adriana está perguntando aqui, doutor, gostaria de saber o que provoca uma inflamação no tendão de Aquiles. Inflamação no tendão de Aquiles
ela pode estar relacionada ao tipo de calçado que o paciente usa, pode estar relacionada a uma predisposição genética, ao sobrepeso, né? Como eu disse, pode estar relacionada ali ao dia a dia, ao tipo de atividade que o paciente realiza, se ele está muito em pé, qual calçado que ele está utilizando. Então a gente tem que fazer esse diagnóstico, identificar ali quais fatores cada paciente possui para corrigi-los e poder realizar o tratamento. Tem outra pergunta aqui interessante. A hérnia de disco, ela pode ser hereditária? E eu vou complementar a pergunta. Essas doenças da coluna que nós estamos falando, isso pode ser hereditário, genético, a gente fala, doutor? O principal fator que a gente tem da degeneração discal, ele é genético. Olha pra você ver, hein? Então, a gente observa até pacientes atletas, magros, ativos, com a postura adequada, que possuem ali uma hérnia, que acabam precisando fazer uma cirurgia, jovem. Então, ali o fator genético, ele é o principal fator e esse a gente não consegue mudar, né? Então, a gente tem que partir e ficar atento aos fatores que a gente consegue modificar para que no fim das contas, na balança, pese para o lado bom e a pessoa fique bem. Olha para você ver. A última pergunta nós vamos fazer sobre hérnia de disco, que está perguntando aqui se ela provoca dormência nos membros. A hérnia de disco provoca dormência? Provoca dormência. A hérnia de disco, ela vai estar comprimindo uma raiz nervosa, né? Comprimindo ali os nervos que vão descer para as pernas, e uma das funções dos nervos é a sensibilidade. Então, esse paciente pode ter dormência, ele pode ter uma perda de força, ele pode ter uma perda de movimento. E nesses casos, Paulo, isso mostra para a gente que a compressão do nervo está maior, já é um caso que merece uma atenção especial. Então, não deixe chegar nesse ponto. Procure o atendimento bem antes disso, para que a gente não tenha repercussão. Depois que o nervo teve a compressão, ele pode demorar mais tempo ou até mesmo nem retomar toda a sua função, né? Então, vamos tratar no início. E a fisioterapia, nesse caso, é interessante? Quando você já diagnosticou, quando você já medicou. Então, a fisioterapia é importante. Ela é importantíssima. É o nosso primeiro ponto de apoio ali é a fisioterapia. É para onde a gente vai mandar esse paciente, onde ele vai começar esse processo de tratamento e reabilitação. E é lento, gente. Eu vejo muito paciente que fala, doutor, fiz fisioterapia, não melhorou nada. Quantas sessões? Fiz 3. Não, é bem lento, tem que ter paciência, tem que ir com calma, tem que persistir no tratamento, que se você fizer tudo direitinho, você tem tudo para evoluir bem. É o imediatismo, né? É a era, o século XXI que eu falo, que as pessoas chegam o seguinte, já chega lá, já quer consultar, já quer medicar, já melhora a dor, já vai embora para casa curado. Exato, não é assim, né, doutor? Não é. Uma dor que demorou anos ali para aparecer, sim, ela não vai sumir em uma semana, em 2 sessões de físio. Então, vamos ali aderir bem ao tratamento, seguir direitinho, para que você possa ter uma boa recuperação. Tem que cuidar, ter calma, paciência, que vai melhorar, né? Tem uma pergunta interessante aqui, bem específica mesmo, doutor. Doutor, gostaria de falar sobre o cisto de Baker, ou Belk, não sei, atrás do joelho. Qual que é o tratamento? Cisto de Baker. Isso. Então, o cisto de Baker em si é porque provavelmente esse paciente viu algum exame que ele possui esse cisto de Baker. Então, o cisto de Baker ele é uma bolsinha que está na parte de trás do joelho, onde acumula o líquido sinovial, que é o líquido da nossa articulação do joelho. Só que esse cisto aumentado, o problema por si só não é esse cisto aumentado. Quando esse cisto está aumentado, ele informa para a gente que tem algo de errado dentro desse joelho. Sim. Então, eu não posso chegar e querer tratar só esse cisto. Eu tenho que tratar aquilo que está gerando o aumento do líquido, certo, que está gerando o aumento do cisto. Então, esse paciente, eu não posso considerar que ele tem cisto de Baker. Ele tem alguma outra coisa que está gerando o aumento do cisto. E a gente tem que ir na raiz do problema para aí sim esse cisto. Né? Olhar com calma, né? Dr. Marco Fabrini, você conhece? É meu padrinho, meu tio. Tá participando aqui, ó. Então, um abraço, doutor Marco. Parabéns pelo seu sobrinho, viu? Pelo afilhado, viu? Nota 10. Você é galo também, doutor? Ele é América. América? Você acredita? Aqui em Monte Carmelo só tinha 2 torcedores do América. Então é o terceiro que eu conheço. É o terceiro. Ele tá perguntando, ó. Pergunta da minha filha. Depois de uma fratura no pé, quanto tempo demora para voltar a praticar esportes? Um abraço, doutor, viu?
A filha dele, minha prima, ela foi correr uma maratona, né, uma corredora. Sim. E ela teve uma entorse durante a corrida e teve uma fratura do 5º metatarso, que é o ossinho ali na base do pé, do 5º dedo. Entendi. E mesmo assim ela terminou a corrida, completou e depois fez o diagnóstico dessa fratura. Então, geralmente essa fratura ali ela vai demorar ali de 5 a 6 semanas para consolidar, com a imobilização, com a bota ortopédica ou com o gesso. Raramente a gente precisa operar essa fratura. E posteriormente a isso é liberado para ela pisar, para ela reabilitar e voltando aos poucos para as atividades. Não vamos liberar ela para correr de cara ainda não. É isso aí, ó, o primo do Dr. Lohan, ó, segue as orientações. Vamos devagar. Isso aí. Interessante a pergunta da Sônia, ó. Tive uma fratura na coluna e achatamento de 2 vértebras. Tenho que usar colete por 24 horas ou será que posso para tirar na hora do banho? Interessante, né? Dependendo do caso, Paulo, dependendo do tipo da fratura, a gente indica, principalmente no primeiro mês, tomar o banho com o colete. Com o colete mesmo? Com o colete, Olha pra você ver. Porque a gente orienta tirar o colete somente nos momentos que ela estiver deitada ou elevada até 30 graus. Então, estando sentada ali, é algo que a gente orienta ainda manter essa proteção com o colete para que ela tenha uma boa recuperação. Então, tomar todos os cuidados, né? Aqui uma pergunta interessante, que depois dessa eu vou te fazer outra. A Helenice está perguntando aqui. Minha mãe tem hérnia de disco, bico de papagaio. Ela tem há muitos anos, sente muita dor. Se existe tratamento. Doutor, já ouvi muito isso. Bico de papagaio. Existe isso? O que é isso? Bico de papagaio é o nome popular do osteófito. Osteófito é uma protrusão óssea que indica para a gente que há uma artrose no lugar. Então, a gente tem o osteófito no joelho, a gente tem o osteófito no quadril e a gente tem o osteófito na coluna. E esse osteófito foi apelidado, né, de bico de papagaio. Então, a mãe dela tem artrose. Como se fosse uma protuberância? É uma protuberância, é um biquinho. Biquinho ósseo, você vê bem um biquinho ali na vértebra. É como se ele crescesse mesmo ali? Crescesse. Olha pra você ver. Pelo desbalanço muscular e do movimento, o osso, as estruturas vão tracionando os ossos e ele vai aumentando ali realmente do lado e formando essa protuberância. Que coisa, hein? E tem tratamento para isso? Então, acaba que se ela tiver uma dor incapacitante, né, dependendo do grau da hérnia de disco, ela pode ser submetida a um tratamento cirúrgico, em último caso, né? Entendi. Mas no primeiro momento, um tratamento conservador, hidroginástica, uma caminhada na água, vai muito bem e tem uma boa resposta. Uhum. Doutor, tem outra pergunta aqui para a gente encerrar essa primeira parte aqui. Minha mãe quebrou o fêmur, colocou uma placa, tem 1 ano. Nada fez ela colocar o pé no chão, é normal. Eu vou complementar. Eu já vi alguns casos quando faz cirurgia de fêmur, principalmente em idoso, nós vamos entrar nessa parte aqui. Tem muitos casos de fratura de fêmur em idoso. Hoje mesmo eu estava vendo um caso lá. E aí o médico recomenda o seguinte, amanhã você já tem que pisar no chão, amanhã você já tem que começar a andar. E eu já vi muitos idosos continuar na cama pós-fratura porque não seguiu a recomendação do médico. Quem faz cirurgia de fratura do fêmur, doutor, tem que pisar no chão ou não tem? Tem que pisar, Paulo. Isso aí, é claro que existem algumas particularidades, mas em geral a gente opera um idoso com fratura de fêmur porque a gente quer que no outro dia ele já esteja andando. Claro que com auxílio do andador, com auxílio do fisioterapeuta, mas ele não pode ficar deitado. Senão ele começa a perder muita massa muscular, depois para ele levantar é muito mais difícil. E isso que você falou é muito interessante, vocês abordaram junto com a doutora Larissa a questão da osteoporose. Sim. Porque tem dados que mostram que um paciente idoso que tem uma fratura de fêmur, 50%, 20% vem a óbito no primeiro ano. Então, 1 em cada 5, por alguma outra complicação, uma dificuldade de reabilitação, uma trombose, ele vem a óbito, ele perde a vida no primeiro ano após essa fratura. Então, a gente tem que prevenir. Nós não podemos deixar chegar nesse ponto da fratura, temos que atuar ali na prevenção da osteoporose, no ganho de massa muscular, para que depois que esse idoso teve a fratura, se ele tiver, né, ele vai ter uma reabilitação muito mais rápida. Então, tem que pisar. Tem que falar para a mãe dela levantar da cama e recuperar. Marta, então tá aí. Se você precisar de qualquer apoio da nossa equipe da saúde, nós temos o Melhor em Casa,
que inclusive o Dr. Lohan citou aqui, a doutora Larissa, nós mandamos aí na sua casa, né, o fisioterapeuta, toda a nossa equipe para reabilitar, porque senão ela vai continuar na cama a vida inteira, né, o resto da vida, né? Exatamente. Doutor, então já respondemos muitas perguntas desse primeiro tópico, né, já está bem adiantado aqui os assuntos, e aqui tem um assunto importante que nós temos que abordar, que você citou inclusive, que é a questão da artrose. O que é a artrose? O que são as complicações? Né? Dá uma explicação para nós, sabe? O que é a artrose? A artrose, Paulo, falando em palavras mais simples, seria um desgaste da cartilagem de cada articulação. Então, ela pode acometer o joelho, ela pode acometer o tornozelo, o quadril, o pé, enfim, qualquer articulação pode apresentar um processo de artrose, né? E esse processo de desgaste da articulação, que pode ser natural, que pode ser por idade, que pode ser pós-trauma, gera dor. Né? A gente perdendo essa cartilagem, o paciente vai ter dor, vai ter limitação de movimento, vai ter edema. Né? Então, a artrose, basicamente, ela é isso. E aí, dependendo de cada grau e de cada local, a gente vai direcionar para os tratamentos. E a artrite é a mesma coisa ou não? Acaba que hoje em dia a gente fala muito no processo de osteoartrite, quando a gente envolve ali a artrose, né? Porque essa osteoartrite ela é de causas multifatoriais, né? Então está relacionada à alimentação, está relacionada ao sono, ao peso, ao tipo de atividade. Então, a gente acaba colocando ali bem próximos esses diagnósticos, mas existem também artrite reumatoide, artrite psoriática. Do ponto de vista da etimologia da palavra, a artrite seria uma inflamação de uma articulação, né? E a artrose seria um desgaste. Então, são situações ali que estão bem próximas e que a gente não pode ficar preso na nomenclatura e temos que guiar o tratamento. Entendi. Quando a gente fala de cartilagem, né? Que um dia eu até conversando com uma pessoa lá me perguntando, Paulo, o que é cartilagem, né? Quando a gente fala cartilagem no joelho e tudo. É tipo uma membrana que passa ali por cima do osso? Como é que é isso, doutor? Exato. A articulação, né, vamos dizer assim, pegar um joelho, né? A gente tem a tíbia e o fêmur que um encaixa no outro, né, Paulo? Sim. Então, para um osso poder deslizar sobre o outro, ele precisa ali ter a cartilagem, que é um tecido muito mais liso que vai permitir esse movimento, né? Entendi. Esse movimento da junta, né? Vamos dizer assim. Ah, interessante. E tem tratamento a pessoa que perde essa cartilagem? Eu uso muito o exemplo, eu falo assim, quando a gente vai comer a coxa de frango, né? Que você vê ali, aquela casquinha branquinha por cima, que é a cartilagem, ali né? É a cartilagem. Consegue, doutor, se perder, voltar aquilo ali? Não, assim, a cartilagem tem sido estudada, a gente tem estudado diversas soluções, né, para isso, outros tratamentos alternativos que buscam essa substituição, mas podemos dizer de fato que a gente não consegue reaver essa cartilagem que a gente perdeu em tese, né? Entendi. Então acaba que nos casos mais avançados, que o paciente já está com muita dor, a gente já tentou um tratamento conservador que falhou, esse paciente acaba sendo submetido à substituição dessa articulação, que é a cirurgia de prótese. Ah, que é a famosa cirurgia de prótese de joelho que nós temos, de quadril, que nós vamos entrar nesse tema. Então, quando perde-se essa cartilagem, aí a dor é terrível mesmo, porque tem gente que chega lá e fala, pelo amor de Deus, preciso fazer a cirurgia que eu não aguento mais. A cartilagem, ela recobre ali as terminações nervosas do osso, né? Então, como se fosse um canal de dente, né? Então, é aquela dor ali excruciante, o paciente com muita dor e principalmente com a limitação do movimento, né? A limitação do dia a dia dele. Muita dor. A gente vê hoje muitos pacientes com uma artrose muito avançada que esperaram ali anos e anos e anos e tem uma satisfação muito grande após a cirurgia, porque já estava ali acostumado com a dor e conseguiu reabilitar bem após o tratamento cirúrgico. Entendi. E tem aumentado muito, doutor. Eu percebi assim, e uma coisa importante para a gente falar para o nosso povo, né, é que tinha pessoas, doutor, de 2023, 22 para cá que nós começamos a fazer esse tipo de cirurgia. Pessoas que às vezes chegavam lá, estou há 10 anos sofrendo, preciso fazer uma cirurgia de prótese, não consigo. Hoje praticamente essa fila nossa está praticamente zerada. Claro que não existe zerar a fila, porque sempre está entrando novos pacientes, né? Então isso foi uma evolução do tratamento. O que tem levado, doutor? Aumentou mesmo esses casos de artrose? Aumentou muito esses casos de desgaste que a gente fala? Ou realmente sempre teve porque não tinha diagnóstico? Assim, acaba que com o aumento da expectativa de vida, né, aumenta-se um pouco esses casos e esses diagnósticos, né? O
paciente que vai vivendo mais, vai tendo mais tempo, né, de uso das articulações e pode desenvolver um processo de artrose, né? Entendi. E além disso, o aumento dos traumas, né, hoje em dia, Paulo, muita moto, muito carro com muita velocidade, gera uma fratura que posteriormente vai evoluir com um processo de artrose. Entendi. Né? Então, acaba que aumentou-se o diagnóstico, porque hoje a gente tem tratamento, então a gente faz uma triagem, a gente busca esse paciente para poder tratá-lo, né? Antes, as próteses são cirurgias recentes, né? Entendi. Não é uma cirurgia que tem há muitos anos. Então, hoje, como a gente tem essa solução, aumenta-se o diagnóstico e aumenta-se o tratamento também. Entendi. E falando um pouquinho mais sobre essa questão de prótese, doutor, e que o senhor falou uma questão aí interessante, que nós temos que divulgar e falar e bater nessa tecla todo dia. Nós estamos no mês de maio, o mês de maio é onde nós fazemos campanhas educativas do Maio Amarelo. O que é o Maio Amarelo? É a prevenção de acidentes de trânsito, que Monte Carmelo, como várias outras cidades do Brasil, está batendo recorde de acidente, né? Então, eu sempre falo, é raro um dia que não chega, principalmente um motociclista acidentado lá no nosso pronto-socorro, né, doutor Lohan? Isso é verdade, é realidade, não é isso? É verdade. E eles sempre contam que eles nunca estão errados. Isso aí eu já observei também. Mas, claro, tem muita... Porque, assim, o motociclista, Paulo, eles brincam que ele é o próprio para-choque dele, né? Então, assim, tem um acidente de uma moto com um carro... ele sempre leva a pior, né? E hoje um trauma de alta energia gera uma consequência muito grave, principalmente para o motociclista. Fraturas, amputações. Então, é uma campanha de conscientização muito importante que a área da ortopedia está muito envolvida nisso. E que causa muitos problemas, né? Por exemplo, as fraturas expostas, né? Que aí tem que levar para um bloco cirúrgico, a pessoa já perde sangue, já complica mais. Então, assim, a educação no trânsito é fundamental, né? Inclusive, assim, respeite o motociclista, respeite o ciclista, o pedestre, né? Quem faz a educação no trânsito é nós mesmos. Inclusive, nós estamos com uma campanha grande dentro das escolas que a gente tem que reeducar essa população, né? Eu sempre falo, Paulo, às vezes está faltando um pare na rua. Se não tiver, para. Dá uma freadinha, não é? Se não tiver o pare, se você não conseguir enxergar, eu falo, todo cruzamento, a pessoa... O que custa dar uma paradinha? Essa vida acelerada que nós temos do século XXI, das redes sociais, do imediatismo, né? Então tem hora que a gente precisa, literalmente dar uma freadinha, né? Baixar, não precisa correr. Evitar o uso do celular durante a direção. Sim. E realmente, quem anda de carro, ter muito cuidado e paciência com o motociclista, porque a consequência para ele é muito pior. Com certeza. Doutor, agora vamos falar sobre a saúde musculoesquelética, né? Quais são os exercícios, né, para a gente orientar a nossa população que eles podem fazer dentro de tudo isso que nós falamos, né, que é importante, atividade física? Quais são os exercícios para fortalecer essa musculatura, fortalecer os ossos? Se existe isso, eu não sei, né? Existe uma forma da gente prevenir através de exercício e quais são? Existe. Hoje a gente tem uma gama muito importante, né? Muito grande, né, de exercícios. É claro que a gente vai individualizar para cada paciente e a gente tem que ver aquele que o paciente vai se encaixar melhor, que ele vai ter um prazer e que ele vai ter a frequência. Não adianta ele começar um mês e logo abandonar. O ideal é um exercício contra-resistido, né, que ele vai ali fazer força para que ele ocorra ali o ganho de massa muscular e para que ele possa ali estar melhorando a saúde das suas articulações e criando ali uma massa muscular para a posteridade, para que quando ele envelhecer, ele esteja ali com um estoque muscular interessante. Então, temos musculação, pilates, fisioterapia, caminhada. Tá? É difícil, Paulo, a gente ter um exercício que faça mal para um paciente. Tem muito paciente que fala assim, doutor, eu tenho isso aqui, né? Eu não posso fazer caminhada. Não, paciente com hernia de disco pode fazer caminhada. Paciente com hernia de disco, se gostar, se fizer adequado, se fizer uma preparação, pode até correr. Olha, isso é bem interessante. É difícil a gente ter algo que a gente proíba o paciente de fazer. Claro que pode acontecer, mas a gente vai individualizar. Mas tem como a gente adequar cada exercício para cada paciente. Interessante, pessoal. E aqui eu vou dar um depoimento pessoal, viu? Eu tive um problema de uma dor aqui nas costelas, que eu achei que eu estava infartando. Não sei o que é essa dor, mas é uma dor terrível que eu senti aqui nas costelas, né? Foi uma época muito complicada, de
pós-campanha eleitoral, muito estresse e tudo, e essa dor nada passava. Aí eu fui lá, nosso amigo Dr. Lohan, né, e ele identificou, né, essa doença. Como é que chama, doutor? Costocondrite. Costocondrite, né, que eu tive, né? É. Uma dor terrível que era aqui no peito, né, uma inflamação, né, doutor? É uma inflamação ali da cartilagem dos músculos que estão entre as costelas, né, ali no tórax. Gera uma dor muito importante, é um diagnóstico diferencial ali, às vezes, com infarto. Então, a gente fazendo esse diagnóstico, a gente consegue iniciar o tratamento e, como aconteceu com você, Paulo, aos poucos você foi tendo a recuperação e hoje está livre delas, né? Graças a Deus. E na época ele me puxou a orelha, Paulo, atividade física, volta para musculação, vai fazer. Exato. Então, passou agora essa última eleição, voltei, né, para atividade física. Tenho meu personal, um abraço Edmar, lá da Academia Fit, né? Tô lá 3 vezes na semana, voltei a fazer musculação, fortalecer. Boa. E isso é importantíssimo. E muda a vida da gente. Doutor, quero dar um depoimento aqui pessoal. Sempre é hora de começar, né? Então, a atividade física mudou minha vida. Melhorou o sono, melhorou a disposição, né? E é importante. Eu falo aqui de um depoimento mesmo, uma dor crônica, doía demais da conta, o Dr. Lohan conseguiu identificar, e atividade física, e também antes disso a fisioterapia com o nosso amigo Caleb, né? Exato. Que eu fiquei lá praticamente 6 meses, né? Fazendo a fisioterapia. Um abraço, Caleb, que inclusive o próximo programa vai ser com ele, né? Com o nosso fisioterapeuta, para a gente complementar essas informações, né? E o Caleb me encaminhou para o Edmar. Então, esse trio aí, Dr. Lohan, o Caleb e o Edmar, que me fez, né, ficar livre dessa dor. E recomendo para vocês, ó, atividade física e fisioterapia, né? Ortopedista, fisioterapeuta e educador físico trabalham muito juntos, né? Hoje no Brasil a gente é um dos países que mais tem academia, isso cresceu muito. Antigamente academia era coisa de marombeiro, né? Hoje não, hoje a academia é lugar do idoso, a nova geração aí, a geração Z, eles estão presentes na academia direto, eles já têm essa cultura e isso vai repercutir muito lá na frente, né? Infelizmente, os nossos atuais idosos, né, não tiveram ali na juventude essa cultura. Isso tem várias consequências atualmente, mas nunca é tarde para começar. Exatamente. Não tem idade para isso, não. Pessoal, já falando sobre isso, agora um assunto recorrente também, que eu vejo muitas pessoas, às vezes até chegar, né, até mim, fala sobre a nutrição para os ossos. Dr. Lohan, é importante as vitaminas, a suplementação, quando que a pessoa tem que fazer isso? Tem realmente comprovação, por exemplo, a vitamina D, o cálcio. A vitamina D surgiu muito aí pós-pandemia do Covid. Nossa, você tem que tomar a vitamina D que vai prevenir. Realmente é necessário, quando que precisa, tem efetividade, tem comprovação disso? Tem sim, Paulo. Pensando em osteoporose, né, o Ministério Público, o Ministério da Saúde, né, do Brasil, recomenda que toda mulher acima de 65 anos inicie um rastreio para a osteoporose, né? Realize uma densitometria óssea para identificar se ela tem algum grau de comprometimento ósseo, uma osteoporose ou uma densitometria, e aí ela vai iniciar ali essa reposição de cálcio e vitamina D. Se ela for diagnosticada com osteoporose, ela ainda vai usar outro medicamento que vai ser o tratamento direcionado, que pode ser um risendronato, um alendronato, um ácido zolendrônico, né? Alguma outra medicação que vai complementar. No caso do homem acima dos 70 anos, é indicado esse rastreio. E naquelas existem casos ali individualizados, Paulo. Por exemplo, uma mulher 50 anos que teve uma queda da própria altura, teve um trauma de baixa energia, teve uma fratura do punho, a gente já pode considerar uma osteoporose clínica. Então a gente já tem que tratar essa paciente. Cálcio, vitamina D, medicação para osteoporose, para prevenir. Porque quando a gente tem uma fratura, existe um processo que chama cascata fraturária. A chance desse paciente ter outra fratura e ter outra fratura vai aumentando. Então, a gente quer evitar, claro, qualquer fratura, mas principalmente a fratura de fêmur, cuja consequência é mais grave. Então, uma idosa que teve ali uma queda, uma fratura do punho, uma fratura da coluna, temos que começar a tratar ela logo, para evitar que ela tenha uma fratura de fêmur, porque a chance dela já vai estar maior por conta disso. Olha para você ver, hein? Doutor, tem pergunta demais da conta, nós já passamos de 1 hora, porque o bate-papo está muito bom, nós nem vimos passar, né? Te agradecer mais uma vez, vamos responder aqui mais uma rodada de perguntas, agora nós já vamos fazer o sorteio, né, Mauri? Programa aí para a gente já fazer o sorteio das canequinhas, né? Nós temos que ir embora ver o jogo do Galo agora mesmo. A que hora que é o jogo, doutor? 9h30. 9h30, então vai dar tempo, hein? Nós acabar aqui e assistir o jogo, né?
Vamos ver as perguntas aqui, ó. Uma boa maneira de evitar mais dores no joelho seria aumentando o treino de mobilidade? Sim, se ele melhorar ali essa mobilidade do quadril, a mobilidade do joelho, melhorar o alongamento ali da musculatura posterior e principalmente o fortalecimento ali do quadríceps, da musculatura ali que envolve o joelho, ele tende a ter uma melhora. Interessante. A Flávia está perguntando aqui uma coisa que chega muito para nós lá, que eu já percebi muito. A Flávia está perguntando: gostaria de saber quem tem síndrome do túnel do carpo. É normal ficar tendo choque nos braços mais à noite? O que é isso, doutor? Síndrome do túnel carpo. É assim que fala? Síndrome do túnel do carpo. Ela é uma compressão do nervo mediano. É um nervo que passa aqui no nosso punho, né? Ele vem desde aqui de cima, passa aqui no nosso punho e aqui ele passa dentro de um túnel, junto com outros tendões. Então, esse túnel em alguns pacientes, ele está um pouco mais fechado, Paulo. E aí, esse nervo estando ali comprimido, ele vai gerar dor e dormência em alguns dedos das mãos. Isso aí é um quadro que incomoda demais, o paciente sofre muito. Mesmo? E muitas das vezes a gente indica um tratamento cirúrgico, que é uma cirurgia simples, uma cirurgia com anestesia local, o paciente tem alta no mesmo dia, tem uma recuperação muito boa, um alívio muito grande. E esse é um problema que tem que ser tratado no início. Se esse nervo fica muito tempo ali comprimido, apertado nesse túnel, depois talvez ele não recupere totalmente. E nós fazemos essa cirurgia aqui, doutor? Fazemos cirurgia. Fizemos, se eu não me engano, semana passada uma. Isso aí é uma cirurgia que a gente faz direto e tem um ótimo resultado. Pessoal, lá no hospital, nós fazemos cirurgia todo dia. Hoje você já operou lá, doutor? Hoje já. Então hoje já fez cirurgia. No mínimo, nós temos lá 5, 6, 7 cirurgias por dia. Tá, área ortopédica, o centro cirúrgico, né? Lá é movimentado. Movimentado, né? Graças a Deus, né? A Rosimone Teles está perguntando: doutor, fala sobre a eficácia do colágeno. Já me perguntaram isso também. Isso aí é uma polêmica, sabe, Paulo? A gente tem estudos que falam a favor, que tem benefício, tem estudos que não comprovam tanto benefício. Entendi. Então a gente acaba individualizando. É uma medicação cara. O que eu falo com os pacientes? Se você tiver que investir, pagar uma academia ou comprar o colágeno todo mês, paga a sua academia que vai ter muito mais resultado. Interessante. A Andressa Gomes está perguntando: doutor, fala um pouco sobre a técnica de Figueiredo. Estou encantada com os resultados que os médicos vêm fazendo aqui. Essa aqui é a novidade para mim, nunca vi falar. Técnica de Figueiredo é uma técnica criada pelo doutor Leandro Figueiredo, é um médico cirurgião de mão. Inclusive ele fez residência no mesmo hospital que eu, não conheci pessoalmente, mas depois fiquei sabendo. É uma técnica para lesões e feridas, né? Em que a gente realiza a cobertura de uma ferida com um plástico de polipropileno. Então, nessa cobertura, a gente sutura o plástico, né, sobre a lesão, uma ferida que tem uma exposição óssea ou tendínea, e aí o próprio corpo vai formando a pele, os tecidos ali embaixo, depois você tira esse plástico e ali já foi formado toda a cobertura. Você vê, interessante, hein? Cirurgia simples, barata. Nós fazemos aqui? Fazemos aqui muito, utilizamos muito. Isso aí a gente às vezes faz até no ambulatório, né? Num trauma ali, num acidente de ponta de dedo, uma semi-amputação, e tem um ótimo resultado. Olha pra você ver, hein? A Vanilda, eu já vou até já dar recomendação antes de você responder, doutor. Ela tá falando aqui, ó: doutor, meu joelho dói muito quando movimento, parece que tem areia, parece que tá quebrado. Primeira coisa é consultar, né, doutor? Procurar para constar. Existe isso mesmo? O paciente que tem uma artrose, provavelmente ela tem artrose, ele tem a sensação de areia, a sensação de rigidez e uma sensação de dificuldade em movimento. Então, realmente, esse sintoma existe. A gente tem que identificar em qual grau que a Vanilda está. Se ela está num grau inicial para tratar ou se ela já está na indicação para a prótese. Interessante. O Caio está perguntando o seguinte: como combater a tendinite provocada pelos treinos de musculação? Isso aí, o principal para a gente evitar isso é observar a execução dos movimentos, dos exercícios. Muitas vezes alguns atletas, alguns pacientes acabam ali tentando aumentar a carga, não observam, não valorizam tanto a postura e a execução dos movimentos. Então, o principal é você ter um profissional junto com você para te orientar, porque se o exercício é bem feito,
o músculo trabalha e o tendão não é sobrecarregado e o tendão não vai inflamar. Tá vendo, pessoal? Então, sempre fazer, né, o exercício físico com um profissional que vai te orientar, né? Exatamente. Chegar lá na academia e querer fazer de qualquer jeito vai piorar, né, doutor? Vai piorar, aí vai gerar tendinite. Ó, o Ricardo tá mandando aqui, o Ricardo Martins Alves, meu amigo. Eu vou ler aqui, eu não ia ler não, viu, Ricardo? Mas vamos ler aqui, ó. Podcast show, Dr. Lohan é bom de bola também. Ó, não sabia não. Defeito é ser torcedor do Galo. Abraço, muitas informações. Ricardo é cruzeirense, né? Ele é cruzeirense. Bom de bola ele também. Viu? Esse aqui foi um dos melhores jogadores da história de Monte Carmelo, viu, doutor? Só que ele é estrelinha demais, jogava o dia que queria, sabe? Mas vou te falar, um zagueirão, um volante ali de primeira, viu? Joga até hoje, né? Joga. Você joga com ele lá, doutor? A gente já jogou junto, agora eu pendurei a chuteira por um tempo, Paulo, mas o Ricardo tá Peça ativo ainda. Um abraço, meu amigo. Somos amigos de prefeitura há mais de 20 anos. Doutor, vamos começar a sortear as canequinhas? Então vamos lá, você vai clicar no Start aqui, virar para a câmera, para ver quem que vai ganhar a primeira canequinha. Ó. O Start é qual? No meio aqui da tela, isso. Pode ir? Pode. Vamos ver quem que vai ser o sortudo que vai ganhar a primeira canequinha. Nós vamos sortear 2. O Ricardo, você não tá podendo falar nada de futebol, porque seu time, meu amigo... Ju Estética. Ó, então a Ju Estética, ganhadora da primeira canequinha, né? Parabéns, Ju. Isso Aproveite. aí. Ó, nossa amiga Elitânia tá perguntando aqui, vamos partir para encerrar, né? Doutor, pode clicar outro, vamos sortear mais uma, né? Que aí já fica pronto pra gente fazer. Vamos ver quem vai ser o sortudo, né? Viu, Ricardo? Tava te falando, você não tá podendo falar nada do seu time, porque assim, você escaladinho ainda tá errado. Rosimone Teles. Ó, a Rosimone, inclusive nós respondemos aqui uma pergunta dela, né? Parabéns pela participação e depois o Amauri, o pessoal que vai entrar em contato para fazer uma entrega para vocês. A Litânia tá perguntando aqui, posso fazer exercício físico mesmo com inflamação na coluna já há vários dias? Pode, Paulo. Ela vai fazer um exercício direcionado, um exercício com uma carga menor, um exercício supervisionado, né? Com certeza vai ter um exercício direcionado para ela que ela vai poder fazer e que vai auxiliar ela na recuperação. Claro que se ela estiver num momento agudo ali no início com muita dor, o ideal é não fazer. Mas se ela, como ela disse, já está há muitos dias, então já está na hora da gente começar a movimentar e reabilitar. Supervisionado, isso é muito importante. A última pergunta nós vamos responder aqui, acho que é da Julie. Boa noite. Quebrei o braço onde tem 12 parafusos e 2 placas. No último parafuso sinto muita dor. O que pode ser, doutor? Às vezes esse parafuso possa estar um pouco saliente, né? Dependendo do local da fratura, possa estar ali em contato com alguma estrutura, incomodando. Se isso for diagnosticado ali na radiografia, pode ser retirado esse parafuso e ter um alívio das dores, né? Tem que ver se realmente é isso. Entendi. Pessoal, vamos chegando ao fim do nosso podcast. Foi excelente, doutor, mas excelente mesmo. Uma audiência aqui também enorme no nosso podcast. Eu estava acompanhando aqui, agradecer mais uma vez e principalmente agradecer a você pela sua simplicidade, pela sua humildade, esclareceu, falou aqui numa linguagem bem tranquila, né, que todo mundo vai ter condição de entender. Te agradecer mais uma vez pela pessoa que você é, né, e te desejar muito saúde, muito sucesso, que você continue atendendo a nossa população. E mais uma vez agradecer a todos vocês, né, pela audiência no nosso podcast. Depois nós vamos fazer os cortes, que a população sempre pede muito esses cortes, né, e agradecer a todos. Doutor, considerações finais. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade de estar falando aí com você, falando com essa população que tanto me abraçou, né, desde que eu vim para cá. E só tenho a agradecer, quero dizer que a gente está à disposição, né? A gente tem uma equipe muito boa, muito unida, que trabalha em prol da população, para o bem-estar. E como orientação final, eu quero reforçar essa questão do estilo de vida, né? É muito importante que o paciente não se sobrecarregue somente no trabalho, não tenha somente isso como função na vida. Ele tem que se cuidar para ele estar bem com a família dele, para ele envelhecer e envelhecer bem, né? Ele viver mais e viver com saúde. Então, pratique sua atividade física, valorize o seu sono, trabalhe, claro, é o principal, né? O trabalho é a nossa função social, mas nunca esqueça dos outros pontos que também são muito importantes. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Obrigado. Vamos embora torcer pro Galo. Vamos embora. Um abraço. Até mais.